a licenciamento ambiental, né? Isso não isenta a Sabesp de algum aspecto ambiental. Caso se verifique algum problema ambiental, a CETESB pode indicar uma vazão diferente da outorga, né? Quando discutimos a outorga, nós discutimos usos, né? Acho que assim fica claro aí que ao se colocar um valor, só 2 valores, foi no sentido de facilitar aí a operação da Sabesp, no sentido de atender usos, né? E muitas vezes também essa precisão aí do 125, acho que quem já esteve lá embaixo da barragem, né, como a gente já visitou lá, sabe que a gente não exige uma precisão de 5 litros por segundo numa barragem desse porte, né? Esse número é um número indicativo que demonstra aí um certo balanço, né? Ou seja, você deixar o mínimo ali para que os usos não sejam interrompidos. Mas só essa intervenção aí, só para dar um esclarecimento. Obrigado, Edson. Excelente, Roberto. Eu acho que é exatamente isso. E, diferentemente do Jaguari, né, no Atibaia, o Cachoeira e o Atibainha, em quase 28 quilômetros de rio, para chegar na confluência até o Atibaia, né? E tem uso, né? Tem captações, diferentemente do Jacareí, que não tem grandes usos, como você mesmo relatou. No caso desses dois, tem captações, como o Piracaia, né, e algumas outras lá. E, inclusive, a dificuldade operacional, como você mesmo disse, né, embora a Sabesp tenha investido aí em automatização, etc., conseguir fazer descargas finas desse jeito, com as válvulas atuais, né, com o porte das estruturas, é sempre um desafio, né, sempre um desafio muito grande ao longo do tempo. Então, de fato, é isso. Por isso que, nesse momento, o SP Águas decidiu até, em virtude aí das chuvas, fazer uma operação quase que piloto, eu chamaria, porque nunca praticado dessa forma, decidiu dividir meio a meio, mas poderia ter sido, né, de uma forma não igualitária, e aí vamos observar, inclusive, pelos dados a gente observa, né, que em virtude das chuvas, a vazão incremental da bacia de contribuição, embora seja curta ali, tem permitido, embora soltando 125, tem permitido ficar em 2, né, 1 em alguma coisa, nesses trechos mais antes da junção lá do Atibaia. Então, acho que está sendo um aperfeiçoamento, e eu acho que esse conceito, imagine que para a renovação, deva ser mantido. Eu acho que essa flexibilização operacional não traz prejuízo, pelo contrário, pode. Só ficou muitas vezes essa interpretação, ou seja, como está barra no texto, né? O que é barra? Então, a gente possa só melhorar um pouco a forma de escrever, para deixar bem explícito esse conceito que verbalmente nós estamos colocando aqui. Obrigado aí, Roberto. Bom, não tendo mais relatos... Opa, perdão, acho que... Doutora Alexandra, muito bem-vinda. Feliz Ano Novo, não tive esse ano ainda. Muito bom dia, não sei se a câmera está aparecendo, estou brigando aqui no computador, acho que agora melhorou. Agora sim, por favor, bom dia. Eu também gostaria de cumprimentar a todos, desejar um ano muito produtivo, com grandes conquistas, realizações. Ontem já também tivemos uma reunião bastante longa de ter qualidade, foi excelente. Eu só pedi a palavra para realmente fazer um comentário em relação a essa situação. Nós temos discutido alguns conceitos, inclusive em âmbito judicial, que diferem. O que é realmente uma vazão mínima remanescente, que é a que consta justamente, a vazão mínima prevista no ato da outorga, que é o caso do Cantareira, aquela mínima que nós chamávamos de mínima minimorum, né, justamente, aquelas situações em situação, né, extrema que não deveria jamais ser ultrapassada, mas um conceito diferente, que é justamente da questão da vazão ecológica ou ambiental. Esse conceito não foi construído na última outorga do Cantareira, assim como de outros reservatórios que nós temos, mas nós temos que realmente ter esse olhar, porque realmente os instrumentos não avançaram muito nesse sentido, e é uma obrigação de se olhar para esse aspecto também da qualidade, não só para a preservação dos ecossistemas aquáticos, mas, sobretudo, também para a qualidade da água que é destinada para abastecimento público. Então, esse conceito, ele envolve os múltiplos usos, então não é só realmente a gestão do próprio sistema. Todo esse olhar, ele tem que ser ampliado, né? Então, assim, cogitar de chegar a uma vazão zero, é inimaginável a gente pensar ou admitir uma situação como essa. Uma vazão mínima, que não haja uma redução de concentração de poluentes, menos ainda.
Então, assim, esses conceitos são muito interligados, e isso nós precisamos avançar. Acho que esse espaço que nós temos nessa Câmara Técnica é extremamente importante nesse sentido de nós retomarmos um pouco essas discussões de forma até antecipada, porque muitas vezes esses conceitos acabam sendo confundidos. Em uma das últimas discussões que eu tive, e vocês sabem bem que eu tenho reivindicado muito um ponto estratégico para observação até da qualidade do Piracicaba, né, tendo uma vazão, se não for ainda que seja uma vazão ideal, pelo menos uma vazão que seja adequada para a garantia dos múltiplos usos. Houve um retorno da CETESB no sentido de dizer que talvez precisamos avançar sim nesse conceito de vazão ecológica, mas talvez a melhor instância para isso fosse no âmbito de um CONAMA ou juntamente com a ANA. Então, nós temos também participação da ANA nessa Câmara Técnica. Eu gostaria daí de registrar, então, o meu pedido para que nós avancemos nas distinções desses conceitos. O que é uma vazão mínima, o que é uma vazão mínima remanescente, o que é uma vazão ecológica ou ambiental, para que realmente não haja prejuízo nas futuras discussões. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Alexandra. Participa dos GTs da UENT, não só das reuniões das câmaras, né? Muito obrigado. De fato, né, eu acho que se a gente voltar um pouquinho no tempo e olhar a manifestação deliberada pelo PCJ quando da renovação do Código em 2017, esse era um ponto ainda não operacional, mas estava bem explícito, né? Ou seja, o quanto os comitês entendiam isso como importante, né? Ou seja, de alguma forma isso seja trazido para dentro da operação, né? Com a instalação das estações automáticas, principalmente as duas que estão lá em Atibaia e Jaguari, né, mais próxima à barragem, agora está na pauta das novas estações, também permite, vamos dizer, uma calibração e um olhar, né, bastante diferenciado. Eu acho que os próprios municípios, com destaque Atibaia e Bragança, têm aprendido muito sobre o rio, agora olhando para os dados de 10 em 10 minutos. Né? E no Piracicaba não vai ser diferente. Então, acho que nós vamos ter um ferramental muito em breve, né? E acho que esse processo de discussão da renovação da outorga naturalmente vai vir isso e já adiciono a questão também da qualidade na afluência dos seus relatórios. Né? Eu acho que esse é um outro ponto, a gente olha muito, né? Faz muita conta do pé da barragem para jusante, mas temos que sempre olhar, que daí podemos morrer de fazer conta, ter um monitoramento que for, mas tanto a afluência qualitativa como quantitativa tem sofrido grandes alterações na afluência dos reservatórios. Né? Então, acho que são pontos nevrálgicos aí para aproveitar a discussão do secretariado que deve se iniciar em breve e catalisar um pouco esses assuntos e tentar se chegar a uma evolução, né, de que forma trazer isso para o nível operacional de uma possível nova outorga das questões quantitativas. Né? É isso que eu diria. Muito obrigado, doutora Alexandra. Depois teremos o item do GT Qualidade, fique à vontade para complementos também. Bom, seguindo aqui, então, a nossa reunião, vamos dar uma olhadinha, então, no sistema Cantareira, né? Esse é o dado de ontem, com as chuvas, evidentemente, né? Ontem subiu 0,8%, né? Nos últimos dados que eu vi. De afluência natural, algo como 88%, vindo lá, né? Justamente do que a gente acabou de falar, de afluência, a transposição do reservatório Jaguari de Paraíba do Sul para o Catibainha 7,34. Isso tem feito o reservatório estar na data de ontem na ordem aí de 54,7% na faixa de atenção. Só para olhar um pouco os dados dos dois últimos anos, né? 2024, a gente estava nessa mesma data com 74, 2023, para quem se recorda, tivemos um janeiro também muito chuvoso, 2023, de maneira generalizada, né? Não pontual, como tem acontecido agora, na ordem de 81%. Então, vejo que nós estamos ainda um pouco abaixo dos dois últimos anos, né? Só para a gente ter uma ideia de onde estamos. Descarregando para o PCJ, o último comunicado, como já acabamos de abordar, é do dia 31, do SP Águas, 0,25 no Jaguari, 0,125 no Cachoeira e no Atibaia, que totaliza aí meio para o PCJ, e para a Grande São Paulo, a transposição onde estava na ordem aí de 30,7, lembrando que, como está na faixa de atenção, o teto é 31, portanto, abaixo do teto. E olhando também
o sistema integrado da Grande São Paulo, né, do qual engloba o Cantareira, mas também todos os outros mananciais, na ordem de 59,1 na data de ontem, 2024, 73,8 e 23 na ordem de 81. Reflete um pouco esse cenário, claro, só do Cantareira, já que o Cantareira é o maior contribuinte aí para esse cálculo, né? Sei que os colegas da Sabesp também estão por aí, Luciano, Rafael, e fiquem à vontade se tiver também algum comentário um pouco aí das perspectivas para esse final de período chuvoso e a perspectiva de operação para este ano, né? Fiquem à vontade. Aqui, sem complementos. Bom, seguindo aqui então, olhar um pouquinho para frente, né? Esse mês ainda não saiu, como nós estamos aqui dia 5, ainda não saiu a projeção do CEMADEM deste mês. Nós temos a do mês passado ainda, que, claro, não contabiliza todas as chuvas aí do final de janeiro, né? Opa, perdão, alguém abriu? Xande, está ouvindo? Opa, agora sim, Rafael Sabesp, perdão. Com a tela fechada aqui, eu não... Não, está problema na rede aqui, uma hora aparece, uma hora não aparece, mas vamos lá. Por favor, e aí, o que você conta da operação Sabesp? Não, então, a operação continua, né, como você comentou, né, a gente está bombeando a disposição, o máximo que a gente puder, e com as chuvas, né, ajudou bem, né, a recompor, né, um pouco do volume, e estamos aguardando agora para o fevereiro, né, para acompanhar aí o Jorge aí com as notícias, mas pelo menos agora o início está bem satisfatório, né, para o período, subindo aí uns 6, 7% a mais, aqui está tranquilo para passar mais um nível. Acho que é só isso, por enquanto. Ok, Rafael, obrigado pelos esclarecimentos, né? E aí, como eu estava dizendo, do CEMADEM a gente não deu tempo de rodar o modelo ainda este mês, ao menos não está publicado. Esse é o mesmo que a gente olhou no mês passado, né? Mas está um pouco prejudicado porque não contabiliza as chuvas de janeiro. Mas só para a gente ter uma ordem, né, de grandeza, acho que é importante, sempre olhar as linhas pontilhadas aqui, né, que em tese é onde o reservatório estaria no mês de março, se chover determinado cenário, considerando as premissas de retirada que o sistema coloca, né, como, por exemplo, a transposição de 5,13 do Paraíba para o Atibainha, está em 7, alguma coisa. Então, isso, vamos dizer, deixa o cenário mais otimista. Enfim, tem umas premissas que o CEMADEM utiliza. Mas, vamos dizer, se a gente pensar um pior dos cenários, com chuvas metade da média até o final de março, a gente chegaria na ordem aí de 47%, 50%, que seria, por exemplo, se choveu o que choveu em 2014. E no cenário mais otimista, com chuvas, por exemplo, 25% acima da média histórica, daqui a pouco a gente vai poder ver isso, chegaria a 83%. Então, veja, o range está na ordem aí de 50% a 80%, mais ou menos, que a gente entraria nessa estiagem de 2025, nesses patamares de armazenamento no sistema Cantareira, né? Com certeza, na próxima reunião, a gente já tem essa rodada mais, né, deste mês, e aí vai ser possível enxergar um pouco com mais clareza esse cenário, né, para o início da estiagem. Então, para olhar um pouco para isso, eu queria convidar aqui a sala de situação, o PCJ, do SP Águas, não sei se é a Carol, Kátia ou o Rafael vai estar conosco, para também te olhar um pouco como foi as últimas chuvas. Por favor. Olá, bom dia, tudo bem? Vocês me escutam bem? Rafael, bom dia, escutamos sim. Maravilha. Eu vou projetar aqui só um minutinho. A apresentação aparece para todos? Estamos vendo assim. Por favor. Perfeito. Então, bom dia a todos, bom dia, Alexandre. Agradeço mais uma vez o espaço aqui para a gente poder mostrar os dados, né, o balanço do que aconteceu aí no mês de janeiro. Para quem não me conhece, sou Rafael Leite, engenheiro ambiental da SP Águas, estou aqui representando a sala de situação PCJ, a equipe da sala também está acompanhando, a coordenadora Kátia, a engenheira Caroline, o pessoal todo lá na sede do escritório aqui da Bacia do Tietê. Hoje eu estou dando um apoio aqui de casa, porque tivemos problemas de energia no escritório, mas acho que tudo já se restabeleceu.
Vamos começar aqui pelos dados pluviométricos, né, um balanço que a gente sempre traz referente ao mês de análise. Então, aqui, a gente sempre traz esse gráfico, comparando aí o acumulado do mês, né, com o que a gente tem de média histórica para cada uma dessas estações, né. Então, a gente percebe aí que, apesar dos eventos aí significativos de chuva que aconteceram nessa reta final do mês de janeiro, né, principalmente depois ali da segunda quinzena, muitas estações registraram acumulados abaixo da média histórica, né, com exceção de alguns ali onde a gente teve eventos bastante significativos, muito por conta desse último evento aí de zona de convergência do Atlântico Sul, que é um sistema meteorológico que provoca volumes expressivos de chuvas, né, ao longo aí de dias seguidos, né, que foi exatamente o que aconteceu, principalmente ali entre os dias 27 e dia 3 agora de fevereiro. Então, nessa análise que a gente faz, né, a gente percebe aqui que das 36 estações monitoradas, 8 estações registraram acumulados acima da média, né, com destaque principalmente para as estações localizadas já a jusante ali da confluência do Jaguari com Atibaia, né, quando a gente já tem a formação do Piracicaba. Então, a gente tem as estações ali bem próximas dessa formação, Jaguari, captação limeira, com volume expressivo de 221 milímetros, estação Piracicaba em Aimaratá, 250 milímetros, a gente vai para a estação de Santa Bárbara, né, com esse volume de 304, e a bacia do Corumbataí, ali onde a gente também teve bastante chuva, né, com um acumulado de 340 milímetros. Nessa análise a gente percebeu que no mês de janeiro, né, ao contrário do que aconteceu em dezembro, né, as chuvas, os maiores acumulados ficaram bem concentrados já ali a partir da formação do Piracicaba, né, então a bacia recebeu bastante água a partir daquela seção. Bom, então, em termos climatológicos, né, naquela região ali das bacias PCJ, eram esperados acumulados entre 200 e 300 milímetros, né, e a gente percebe aqui que variou bastante ao longo da bacia, né, em algumas regiões esse acumulado em termos climatológicos, né, do que é esperado aí, de acordo com uma média de 30 anos de série histórica, foi atingido, já em outros locais não, né, principalmente ali em regiões da subbacia do Atibaia, do Jaguari, mas quando a gente pega ali já após a confluência do Atibaia com o Jaguari, a gente já tem acumulados bem expressivos, né, atingindo o que era esperado em termos da climatologia dessa região. Eu fiz uma breve análise aqui, né, dos eventos que aconteceram em Santa Bárbara do Oeste, né, principalmente por conta do que aconteceu ali do extravasamento do Ribeirão dos Toledos, e a gente percebe que realmente é um efeito aí dos últimos acumulados, né, dos últimos meses, né, a gente percebe que eu peguei essa estação aqui que fica localizada bem ali na cabeceira do Ribeirão dos Toledos, né, bem ali na cabeceira daquela série de reservatórios, né, então a gente percebe que em dezembro a gente já teve ali acumulados bem significativos, tem 207 milímetros, aí chegamos em janeiro com 225 milímetros acumulados naquela região, e aí entramos em fevereiro, né, nos primeiros dias já acumulando aí praticamente 160 milímetros, né, bastante água, né, em poucos dias, então fez com que até a represa ali dos silos, né, vertesse água, né, e contribuísse também para o aumento do nível da água no Ribeirão dos Toledos. Aqui eu peguei essa mesma estação, né, só para vocês terem uma noção, a partir ali do dia 2, né, a gente já teve eventos significativos de chuva, né, acumulando ali 36 milímetros nessa estação, e aí a partir das 18 horas do dia 2 até o dia 3, né, a gente chegou num acumulado de 155 milímetros, né, então tivemos aí praticamente 12 horas, mais de 100 milímetros acumulados. Então, é bastante água, né, para um curso d'água que já estava ali recebendo bastante chuvas, né, nos últimos meses. E na análise da bacia do Capivari é a mesma coisa, né, porque
Quando a gente pega as cabeceiras ali do Ribeirão Toledo, eu não consegui inserir um mapa, mas a região de Montemor ali faz fronteira com as cabeceiras do Ribeirão Toledo, né? Então, quando a gente faz essa análise das chuvas, a gente vê que esse evento significativo de chuva que aconteceu ali em Montemor, né, e depois essa água escoou para Capivari, é o evento que foi compartilhado, né? Então, esse evento afetou Santa Bárbara do Oeste, né, que está ali na bacia do Piracicaba, e afetou também Montemor, Capivari, as cidades que estão situadas ali na bacia do Capivari. Então, a gente percebe que aqui na bacia do Capivari é a mesma coisa, né? A gente entrou aqui no mês de fevereiro com chuvas bastante expressivas, né, em dias seguidos. Então, tivemos dia 1º com 41 milímetros registrados, dia 2, 82 milímetros, e depois no dia 3, 74 milímetros, né? Mas você vê que quando a gente soma esses 2 dias, né, entre dia 2 e dia 3, a gente tem um acumulado bastante expressivo, aí, em torno de 150 e tantos milímetros. Bom, passando os dados pluviométricos, né, a gente avança aqui para uma breve análise quanto o que aconteceu, né, em termos de fluviometria, né? Então a gente traz sempre esses gráficos das estações que estão ali localizadas mais próximos da foz de cada um dos cursos d'água, para a gente ter um balanço, né, de como é que foi em termos de comparação da média mensal com médias por década, né, considerando a série histórica aí de cada estação. Então, começando aqui pelo Rio Jaguari, a gente percebe que a vazão ficou abaixo, né, das médias por década, isso muito por conta do reflexo das vazões, né, das chuvas, né, que foram um pouco mais escassas no início do mês, né, e isso se repetiu também para a bacia do Atibaia. Quando a gente pega aqui a estação Rio Atibaia acima de Paulínia, né, a vazão média de 34,66 metros cúbicos por segundo ficou abaixo do que é esperado aí em termos de médias por década. Passando para a bacia aqui, já na formação do Piracicaba, a gente tem a estação Rio Piracicaba em Ártemis, né, que tivemos aí também uma vazão média de 145 metros cúbicos por segundo, né, abaixo do que aconteceu, né, nas últimas décadas. Agora, em relação à bacia do Jundiaí e também... Travou para nós o som aqui, Rafael. Por aqui está normal. Está ouvindo? Sim. Bom, avançando aqui para a bacia do Jundiaí e para a bacia do Capivari, né, a gente não tem uma série histórica longa, mas a gente sempre faz um comparativo com os últimos anos de série histórica, né? Então a gente percebe que no caso do Jundiaí, a gente teve aí uma vazão média de 13,5 metros cúbicos por segundo, né? Ficou acima de muitos anos aí, né? Com exceção de 2023, 2022, mas tivemos uma vazão muito próxima quando a gente considera aí um comparativo com a média histórica, ficando em torno de 16% abaixo do esperado. Em relação à estação Rio Capivari, Sabesp e Montemor, a gente tem a mesma situação, né? Uma subbacia aí que recebeu bastante chuva, né? E essa vazão de 15,5 metros cúbicos se aproximou bastante do que era esperado aí em termos da média histórica, né? Ficou 13% abaixo, aproximadamente. Bom, em relação ao Cantareira, né, o Vilela já fez um breve relato aí do que aconteceu, né, nesse último mês, qual é a situação, e a gente sempre traz também esses dados de afluências, né, médias de afluência do mês de análise, né, que seria aí janeiro de 2025, que é esse pontinho rosa, comparado com médias por década, média que considera aí todos os dados, iniciando lá em 1930, e a gente percebe que essa afluência média de janeiro ficou abaixo, né, de todas as curvas, inclusive do que aconteceu no ano passado, em 2024. Em relação ao balanço, né, ao volume armazenado, a gente traz esse gráfico também, né, das afluências e defluências totais. Como o Alexandre já adiantou, né, a gente teve aí um aumento do volume armazenado ao longo do mês de janeiro, né, que iniciou com 50,70%, né, e finalizou o mês com 52,56% do volume armazenado.
Quanto ao volume utilizado em hectômetros cúbicos, né, a gente também sempre traz esse comparativo, né, em relação aos anos anteriores, iniciando lá em 2017, quando teve o início da nova outorga do Cantareira, né. Então, a gente percebe que, comparando o que aconteceu no mês de janeiro de 2025 com o de 2024, né, a gente utilizou aí 65% a menos de água, né, do Cantareira, totalizando aí 5,66 hectômetros cúbicos de água, também de outros anos aí, exceto o ano de 2018 e o de 2023. A operação do Cantareira, né, janeiro, um mês em que as médias, né, diárias e médias 9 de 15 dias foram atendidas, né, em todos os postos de controle, com referência na Operação Cantareira. Então, em relação ao Iotibaia, nós tivemos esse atendimento em Valinhos. Uma situação. Rafael, o som está ruim agora. Continua ruim? Está variando, acho que a internet está oscilando aí, tá? Eu estou finalizando, mas qualquer dúvida, vocês podem me perguntar depois. Continua. Acho que está inaudível, pelo menos para mim aqui, está bem difícil de ouvir, não sei para os colegas. Quer que eu continue a apresentação, uma apresentação? Você consegue me ouvir bem? Por favor, Carol, vemos sim. Então, aqui nós trazemos as vazões médias diárias, né? Onde a gente faz o acompanhamento das vazões do foco de controle ao longo do mês, levando em consideração o que está lá previsto na resolução pública DE número 925 e 926. Então, para a estação Rio Jaguari e Buenópolis, ao longo do mês de janeiro, nós mantivemos, né, a vazão acima da vazão mínima estabelecida na resolução. Será que alguém consegue mais passar também? Tá? Acho que o Rafa caiu. Você consegue me ouvir? Conseguimos te ouvir, só não estamos vendo a tela porque acho que o Rafael está compartilhando lá, né? Rafa, você está aí? Não, acho que o Rafael caiu. Os slides que vinham a seguir eram os slides onde a gente traz esse acompanhamento do foco de controle, né? Todos se mantiveram acima do mínimo estabelecido, e como a gente está no período úmido, a gente faz o acompanhamento tanto da vazão média diária quanto da vazão de 15 dias, né? E as duas, durante o mês de janeiro inteiro, as 3 estações se mantiveram acima do limite estabelecido na resolução. Era isso, pessoal. Obrigado aí, Carol. Acho que sem prejuízo, né? Os últimos slides eram exatamente mostrando que a operação ficou acima da regra, ou seja, a regra foi atendida nos 2 requisitos aí, tanto da vazão média móvel quanto da vazão diária. Eu acho que voltou agora. Retornei aqui. Peço desculpas, eu tive uma instabilidade na internet, mas a Carol conseguiu fazer um apanhado geral aí do que aconteceu em termos de operação do Cantareira. Perfeito, isso chama-se trabalhar em equipe. Muito bom. Obrigado. Agradeço aí a sala de situação, né? E trouxe essa questão de Santa Bárbara, né? De fato, o Chicão disse como barbarense, eu vivi na pele, ontem estive lá a noite toda ajudando amigos, familiares. E, de fato, né? Acho que fica aí também um recado para a experiência de Santa Bárbara, de olhar para as captações, né? Ou seja, muitas vezes eu consigo ter uma bomba flutuante ou qualquer outro tipo de poço de sucção, eu consigo acompanhar uma variação de nível, né? Mas muitas vezes a parte elétrica, talvez um dos problemas lá, inundou tanto a casa de bombas quanto a parte elétrica, pensar sempre, né, nessa variação, tanto na estiagem, que o rio fica lá embaixo, quanto exatamente nessa questão de chuvas. Acho que essa adaptação a esses eventos extremos, olhar para a captação é algo fundamental neste momento. E o trabalho já está normalizado, mas suspendeu aulas, foi bastante prejuízo aí para a comunidade que ocorreu por lá. Bom, na sequência, falando em chuva, vamos ouvir o Além do Tempo, né? Jorge Mercante, bom dia, que nos traz aqui junto com o Cinepar. Sei que ontem também teve reunião do GT, previsão para compartilhar conosco
nesse meio final de verão e para o próximo período. Jorge, bom dia. Meu cordial bom dia, pessoal. Parece que até o momento o Noé está passando a perna no José, né? Mas eu não arrisco dizer se para frente o José retoma a frente, tá? Climatologia é uma ciência, né, que olha muito passado, o futuro é sempre incerto. Mas vamos ver aqui o que a gente tem para falar da previsão. Vou apresentar aqui. Estou entrando na tela cheia. Pronto, agora só. Bom, estão vendo desde o começo, né? Perfeito, Jorge. Perfeito, obrigado. Bom, em janeiro, nós tivemos, sim, foi bom resultado, não, até por força da dificuldade em fazer a previsão da chuva, tá? Em Jauri e Buenópolis, tivemos apenas 12 dias onde ele observou a vazão com 20% abaixo da prevista, tá? Em 3 dias de antecedência. Em Atibaia, 14 dias, um pouquinho melhor. E Valinhos realmente é difícil, né? 7 dias de antecedência, apenas 5 dias ele conseguiu prever, acertar com um índice menor que 20% de erro, tá? De diferença. Aqui está a série histórica, a gente observa que nos últimos 12 meses, né, Buenópolis e Valinhos, vê que Valinhos até que é razoável, né, por 7 dias de antecedência, que são 3, estão no mesmo patamar, e Atibaia um pouquinho melhor. Depois vem aqui o índice de predição, por sinal, saiu ontem o relatório, deu tempo de colocar o de janeiro já, né, infelizmente. 18 dias em Buenópolis, menor que 5%, que é o ideal, né, 19 em Atibaia e 11 em Valinhos, tá? Isso aqui, então, já considera o modelo mesmo, né? Não só o resultado em si, mas o modelo, se ele está respondendo ou não. E que também a gente observa que a Atibaia teve um resultado ruim, porque teve uns desvios aqui, com força de algum problema com envio de dados, né? Mas eles estão no mesmo patamar aí entre 24, 23, 22 aqui, tá? Se não fosse esses 2 meses aqui com o resultado muito abaixo da média. Tá bom, o modelo, de forma geral, tá bom. Com a previsão meteorológica, agora a gente vai fazer um passeio aqui para explicar o que aconteceu esses dias, né? Isso aqui, ó, é uma foto, veja bem, é de satélite, é chuva por metro indireto, tá? Não é radar, não. Então, no dia 3, né, que foi anteontem, tinha aqui essa nebulosidade aqui no litoral, e aqui entrando pelo estado de São Paulo, Mato Grosso, Par de Minas, e até lá ao sul do Amazonas, tá? Depois, no dia 4, foi ontem, que é um pouquinho menos, mas foi de manhã isso, de manhã é um pouco menos, né? E aqui hoje, agora de manhã, bem menos, né? Vamos ver que fenômeno que é esse. Isso aqui, ó, também é do CIMEPAR do dia 2, muita chuva aqui no estado de São Paulo, depois desceu no dia 3, né? Tem até um cavado aqui, ó, essa linha aqui, instabilidade, e aqui está fora do lugar, aqui, mas é o dia 5, desculpa, dia 4,